Bom dia, queridos. Graça e paz. Você que está conosco aqui na Conexão Viva, rádio que nos mantém conectados ao Senhor. Agora também você passa a nos acompanhar através da nossa rede social, o Facebook. E sejam muito bem-vindos, você que nos acompanha, você está diariamente conosco. E esse é o momento de nós estarmos ao vivo através da nossa rede social, Facebook, e logo em seguida, canal Conectado ao Sagrado. E nessa manhã eu convido você a orar, a falar a esse Deus glorioso, Deus Criador dos céus e da terra, o Deus que tudo pode. É o Deus Todo-Poderoso, Deus Criador. Amém? Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, Deus, muito obrigado, Pai. A Ti toda a honra, toda a glória e todo louvor. E por isso, louvado e engrandecido seja o Teu santo nome. Deus, obrigado pela noite de descanso que o Senhor nos deu. Obrigado por mais um dia de vida. Obrigado pela paz, pela proteção, pela direção. Obrigado, Deus. E em Tuas mãos, ó Deus, eu coloco a minha vida, a vida da minha família, dos meus parentes, meus amigos. Eu coloco também a vida de todos aqueles que estarão nos ouvindo nesta manhã e nos vendo. Deus, que neste dia, ó Pai, seja repreendido do nosso meio em nome de Jesus. Todo espírito de enfermidade, todo espírito de vingança, de desânimo, de divisão, de vício, de prostituição, espírito de mágoa, de rancor, de raiva, de ódio, e que verdadeiramente o Teu Espírito Santo tome lugar em nossas vidas, nos consolando, nos confortando, nos alicerçando e nos direcionando. Esta é a oração do Teu servo para este dia, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. E nessa manhã eu quero ler com vocês aqui o livro de Tiago, no capítulo 5, do versículo 7 até o versículo 12, que diz assim: Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sejam também vocês pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem um dos outros, para que vocês não sejam julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomem como exemplo de sofrimento e de paciência os profetas, que falaram em nome do Senhor. Eis que consideramos felizes os que foram perseverantes. Vocês ouviram a respeito da paciência de Jó e sabem como o Senhor fez com que tudo acabasse bem, porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Acima de tudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por outra coisa qualquer, mas que o sim de vocês sejam sim, e que o não de vocês sejam não, para que vocês não incorram na condenação. Então, nessa manhã eu quero falar sobre a paciência nos sofrimentos. Eu posso falar com propriedade. Eu já comentei aqui, eu não gosto de falar de ninguém. Quando eu vou falar de alguém, eu falo de Jesus. E eu passei por momentos duros, difíceis. Quando eu fui diagnosticado com nódulos no pulmão, no estômago, no intestino, fiquei hospitalizado durante um bom tempo. Vim para casa e meu estado piorou. E quando eu voltei para o hospital, fiquei sabendo que além desses nódulos, minha medula tinha parado de funcionar. Então piorou mais ainda, porque quando a medula para de funcionar, ela só volta a funcionar com transplante. E eu já estava ali com 38 quilos. Então piorou mais ainda. E chegou um ponto que o médico falou, olha, ele tem que melhorar ainda para fazer quimioterapia. Então eu comecei a tomar sangue, por causa da medula que tinha parado de funcionar. Vim para casa. Cheguei em casa, melhorei. E voltei, iniciei a quimioterapia. Então na segunda ou foi na terceira sessão, meu oncologista falou para mim e para minha esposa, eu fiz outro exame de medula, e ele falou, olha, a sua medula parou de funcionar aqui, e aqui foi dado um start nela, ela voltou a funcionar. Nós temos a medula vermelha e a amarela. A amarela é por causa do fígado, né? E a vermelha é por causa do sangue. A vermelha, o nosso corpo começa a escurecer. E era o que estava acontecendo comigo. E ela não volta mais. Tem que ser um transplante.
mas comigo o Papai do Céu fez o milagre, ela voltou a funcionar. Deus reativou ela novamente. Então muitas das vezes a gente acha que o sofrimento é por alguma coisa. Eu vejo que Deus sabe todas as coisas. Muitas das vezes eu era impaciente em algumas coisas. E foi ali que Deus fez com que eu fosse paciente. Eu recebi aquilo que eu estava esperando. Então, paciência nos sofrimentos. Então, Tiago escreve essa carta dele por volta do século I, provavelmente ali no ano 45 a 50 depois de Cristo, em um contexto de perseguição e dificuldades para os cristãos dispersos pelo Império Romano. Então, a comunidade enfrentava naquela época injustiças, pobreza, opressão e principalmente muitas provações. Naquela época, as provações deles, o Estado estava tomando as propriedades que eles tinham, justamente porque eles estavam professando a fé em Jesus. Então Tiago aqui, meio irmão de Jesus, ele exorta os crentes a se manterem firmes, mesmo diante dos sofrimentos. Então aqui ele reforça a necessidade de uma paciência ativa. E a paciência ela tem que ser ativa no sentido de ser perseverante. Então a carta de Tiago é uma orientação prática, voltada à vida diária e à resistência da fé. Nós temos que usar nossa fé como forma de resistência a tudo aquilo que está acontecendo à nossa volta. O tema central aqui é a paciência em meio às dificuldades. É uma virtude que reflete a confiança em Deus e a esperança na sua vinda, no retorno de Jesus. Então Tiago aqui ele apresenta essa paciência como uma atitude ativa, semelhante à do fazendeiro, que aguarda o fruto da terra com paciência. Então, de uma maneira teológica aqui, essa passagem amplia a nossa compreensão de que o sofrimento não é inútil. O sofrimento é uma oportunidade de crescimento espiritual, é uma oportunidade de testemunho e de esperança na promessa futura de Cristo. Então precisamos ver desse jeito, dessa forma. Né? Então, quando a gente começa a fazer a exegese do texto, e ele começa dizendo: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Essa palavra paciência ou pacientes é uma palavra grega chamada hipomeno. E no grego essa palavra significa perseverar sob pressão. As pessoas em cima de você e o sistema em cima de você. E você se manter firme e aguardar com a esperança ativa até a vinda do Senhor. Então esse termo até a vinda do Senhor reforça a expectativa escatológica, a esperança do que vai acontecer na volta de Jesus, onde ele vai receber todos os seus para uma vida eterna. No versículo 8 diz assim: sede também, irmãos, pacientes, para que não desanime. Então aqui Tiago usa uma expressão de perseverança, comparando ao agricultor que espera o precioso fruto da terra paciente. O fruto não dá de um dia para o outro. Você tem que plantar a semente germina, você tem que cuidar da terra em volta, germinar, às vezes botar um adubo. E de acordo com o tempo, né, com as estações do ano, tem estação do ano que requer mais água, a outro não. Para que venha o fruto na estação certa, no tempo certo. Isso é paciência. Eu estava vendo esses dias, outro dia, que a jabuticaba dá fruto com 12 anos, 10 a 12 anos. Imagina você esperar 10 anos para poder comer um fruto, sabe? Aqui nós tínhamos um pé de acerola aqui em casa, que esse ano nós estamos tomando suco de acerola desse pé. E eu comprei ele já grande, e eu falei para minha esposa: o ano que vem, plantei o ano passado, no início de 2025, falei, em 2026 nós vamos tomar suco de acerola da nossa casa. Mas esperei um ano, ser paciente. Então o versículo 9 diz assim: irmãos, não vos queixeis uns com os outros,
Ou seja, incentiva a manter a integridade e evitar murmuração. A murmuração mina a esperança, mina a fé. A minha esposa já sabe, meu filho, Bruno, pessoal, eu não gosto de murmurar. Quando eu vejo pensamento negativo, murmurar, eu já chamo, eu corto ali na hora, às vezes eu sou até grosso, sabe? Não gosto de murmuração. Porque a murmuração questiona a nossa fé. E quando questiona a nossa fé, nós questionamos Deus. E o questionar Deus afasta as bênçãos. No versículo 10 assim, meus irmãos, tomai por modelo a aflição e paciência dos profetas. Os profetas enfrentaram rejeição, foram perseguidos, sofreram, mas permaneceram firmes, fiéis. No versículo 11 diz assim, vós tendes ouvido da constância de Jó. Puxa vida, Jó é um exemplo clássico de paciência em meio ao sofrimento extremo, com a diferença de que a sua perseverança, a perseverança de Jó foi fortalecida pela fé dele. No seu íntimo, ele sabia ao Deus que ele cria, que ele tinha fé, que ele acreditava. E enfim, no versículo 12 diz assim, antes, irmãos, não vos torneis porfiadores. O que é isso? Tiago afronta a necessidade de honestidade e integridade na nossa fala e principalmente na nossa esperança. Ou seja, não jurar por coisa alguma, nem coisa do céu. E que a nossa palavra seja sim, sim e não, não. Simples assim. E uma curiosidade que a palavra paciência no grego pômeno, ele também aparece em outras passagens, como Romanos capítulo 5, versículos 3 e 4. E ali em Romanos 5, 3 e 4, é relacionado ao sofrimento através das tribulações, indicando que o sofrimento pode gerar perseverança e caráter. Então Romanos 8, 25 também diz assim, ó, mas se esperamos o que ainda não vemos, com perseverança aguardamos. E Romanos 5, versículos 3 e 4 diz assim, sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança é um caráter aprovado. Que glória! Um caráter aprovado. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 4 ao 10, Paulo fala sobre o sofrimento como uma forma de testemunho e da glória de Deus. E em Hebreus, capítulo 12, versículo 1 ao 3 ali, o autor exorta a olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé, que suportou a cruz, tendo por esperança a recompensa. Então, quando a gente observa tudo isso aí, podemos perguntar quais são as lições práticas que nós tiramos daqui. A primeira lição é que você deve cultivar uma esperança ativa, não apenas aguardar passivamente, mas confiar e perseverar, sabendo que Deus é fiel. Segunda lição é seja perseverante na oração. Por quê? Porque assim como o fazendeiro espera o fruto, mantenha a oração constante, mesmo quando a resposta demora. Terceira lição, pratique a integridade. Evite murmurações e queixas que possam minar sua esperança e testemunho. A quarta lição, busque exemplos de fé e perseverança. Inspire-se naqueles que enfrentam sofrimentos, mas que permanecem fiéis. E a última lição aqui, confie na vinda de Cristo. Essa esperança deve moldar nossa postura diária, dando sentido mesmo nas maiores dificuldades. Confiar em Deus. A Bíblia diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais, tudo ele o fará. Amém? Que o Senhor te abençoe, te dê um dia abençoado, em nome de Jesus.